Olá! Esse vídeo é um vídeo um pouquinho mais teórico, tá? Onde a gente vai ter uma pequena discussão sobre como que a gente faz na fase de habilitação, tá? Que documentos a gente deve analisar do licitante candidato a nosso fornecedor, seja na dispensa eletrônica, seja no pregão, tá? Principalmente baseado na Lei 14.133. Mas os critérios são semelhantes, então em boa parte esse conteúdo vai se aplicar também àqueles que ainda utilizam a Lei 10.520 para pregão e também a Lei 8.666 para as suas dispensas de licitação de maneira geral. Eu estou aqui no site da AGU. Por que estou aqui? Primeiramente, é legal mostrar para vocês aqui que a AGU disponibiliza modelos de licitações e contratos, tá? Modelos de edital, modelos de termo de referência, tanto da nova lei de licitações quanto da antiga, sugestões com manual de licitações sustentáveis, e esses critérios já são critérios consolidados pela AGU e facilita muito a gente na hora de elaborar o nosso edital de convocação, o nosso termo de referência da contratação, tudo bem? Seria muito interessante a gente utilizar modelos a partir deles, até porque na questão dos critérios de habilitação, esses editais já contêm critérios, essas minutas de edital, né? Já contém critérios que são os mínimos para a execução do objeto, para a gente não ter, por exemplo, uma licitação direcionada, uma licitação com excesso de especificações ou de repente até que deixe de aplicar alguma regra que seja obrigatória por lei, ok? Então vamos lá. Também estou aqui pelo objetivo do vídeo, porque para a gente dizer que critérios a gente deve adotar, que documentos devem ser analisados, vai depender justamente de quais documentos o nosso edital pede, de quais documentos o nosso termo de referência pede. Então, nós vamos pegar aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma minuta que está no site da AGU exatamente desse jeito. Pode perceber que ela não está nem com o nosso ASG, nem número de licitação, nem nada. Ela está pronta para ser preenchida ainda. Mas aqui no final dessa minuta, nesse caso aqui da contratação direta, tá? Já tem a documentação exigida para habilitação. Então vamos iniciar aqui. Primeira habilitação é a habilitação jurídica. Lembrando que teremos três: jurídica, teremos fiscal, social e trabalhista, e teremos também econômico-financeira, além da técnica, que aí é facultativo, tá? Então vamos lá. Começando. Primeira coisa da habilitação jurídica. Para a pessoa física, ele pede que a pessoa seja inscrita no RG, e para pessoa jurídica, que ela seja inscrita no CNPJ, tá? E aí, no caso da pessoa jurídica, vão ser diferentes inscrições. Se for MEI, existe o CC-MEI, que é o comprovante de cadastro. Esse CC-MEI, ele é enviado, tá? Esse documento ele é enviado pelo próprio fornecedor. Não é possível obtermos esse CC-MEI, ok? É um documento básico que a gente deve pedir de todo MEI que participar das nossas dispensas, ok? Aqui temos também para empresas do tipo Eireli, que é a sociedade limitada, e ela já tem um contrato social. O MEI não tem um contrato social. Então, se for uma Eireli, a gente vai pedir o estatuto ou contrato social dessa empresa, ok? Sociedade empresarial estrangeira, nós não vamos comentar, porque basicamente é muito difícil a gente encarar uma situação dessa. Sociedade simples também vai ser uma empresa que vai ter um contrato social. Então a gente vai pedir o contrato social dessa empresa, que diz inscrição do ato constitutivo no registro civil de pessoas jurídicas. Tem contrato social, tranquilo. Agora, da mesma forma, se for uma filial, a gente vai pedir o registro da filial. E é interessante também, nesse caso aqui, antes de mais nada, a gente consultar
o cartão CNPJ dessas empresas, de MEI a sociedade, não tem problema, tá? A gente consulta o cartão CNPJ para quê? A gente pode vir aqui, vou botar aqui no nosso buscador cartão CNPJ, e a gente vem aqui no site da Receita Federal, sempre no link da Receita Federal, tá, gente? Que é um link público, que é a base do próprio governo, tá? Então, no CNPJ aqui, a gente está com um pouquinho de dificuldade para abrir. Abriu. Basta que a gente coloque o CNPJ da empresa aqui. Deixa eu pegar um CNPJ qualquer aqui. Deixa eu ver se tem. Ok. Peguei o CNPJ de uma empresa que a gente contratou recentemente. Eita. E quando a gente consulta o cartão CNPJ, só para a gente verificar se a empresa está ativa, ok? E vai ter informação interessante também no cartão CNPJ, que também vai estar no contrato social, mas no CNPJ essa informação ela fica mais evidente. E é isso aqui. A gente tem aqui o KNAI da empresa. Essa empresa foi contratada para dedetização. E o código da atividade econômica principal é justamente imunização contra o controle de pragas. Então, além de principal aqui, a empresa está com situação cadastral ativa. Do contrário, ela poderia estar, por exemplo, baixada, que é quando a empresa já não está mais em operação. Então, essa empresa está ativa e tem, por exemplo, o KNAI adequado, que já é um indício de que ela tem capacidade de prestação de serviço, embora, vamos falar futuramente, se o meu edital pedir atestado de capacidade técnica, vamos solicitar também. Então vamos seguindo aqui. Vamos aqui para habilitação fiscal, social e trabalhista. 1.1, 1.2.1 e 1.2.2 é basicamente o que a gente fez agora, que é a prova de inscrição no CPF ou no CNPJ, tá? Que é aquele cartão CNPJ com situação ativa, ou no CPF, se for um fornecedor pessoa física, ele vai passar o CPF, tá? Agora a próxima, prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional. Essa aqui, basicamente, é aquela certidão da Procuradoria-Geral de Fazenda. Vocês já devem ter visto, mas vamos também tentar localizá-la aqui. Certidão. Vamos clicar aqui para ver se é esse site aqui mesmo. Isso. Eu posso vir aqui, só colar o CNPJ da empresa e clicar em consultar. Aí a consulta vai estar em processamento. E no caso aqui, quando acontece isso, pode ser que haja algum problema com a empresa em relação a tributos federais, tá? Assim, não significa que de fato haja. Pode ser que ela tenha uma certidão positiva com efeito de negativo, ou seja, ela tem uma dívida, mas essa dívida está com exigibilidade suspensa, que é o caso dessa empresa. Ela está com tudo ok, a gente já recebeu uma outra certidão dela, mas ela não está com todas as suas dívidas em dia, mas ela está com as suas dívidas suspensas, então ela teria permissão de contratar. Tá? Depois eu vou mostrar para vocês o local no SICAF, vou apresentar ainda o SICAF para vocês, que reúne todas essas informações, além das que estão aqui, vão dar uma facilitada muito grande para a gente.
aqui agora prova de regularidade com FGTS, tá? Essas informações a gente consegue obter na caixa FGTS regularidade. Aqui consulta a regularidade do empregador. Aí aqui nesse portal eu já consigo também colocar o CNPJ dele e ver se ele está regular com o depósito de FGTS dos seus empregados, ok? Aqui, colocar CNPJ e pronto. Aqui embaixo aqui tem o botão consultar. Seguindo, declaração de que não emprega menor de 18 anos. Isso aqui, que não emprega menor de 16 anos. 18 anos e trabalho noturno, perigoso, insalubre. E 16 anos não sendo na condição de aprendiz. Essa declaração ela é feita no próprio sistema. Tá? Existe um campo onde o fornecedor cadastra a sua proposta e também responde às declarações, entre elas essa declaração de que não emprega. Então, se ele está participando da licitação é porque ele respondeu que atende a esse requisito de não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e que não emprega menor de 16 anos a partir de 14 anos, a não ser que esteja na condição de aprendiz. Mais uma coisa, prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho. Esta aqui é uma certidão específica também, a gente chama aqui de CNDT, basta que a gente coloque CNDT, é o primeiro link, tá? É um site aqui do próprio TST, e nesse link a gente pesquisa pelo CNPJ do nosso fornecedor, ok? Basta pesquisar, clicar em emitir certidão, ele vai verificar o banco de devedores trabalhistas, se não estiver ele vai dizer que nada consta, ok? Voltando aqui, agora aqui inscrição no cadastro de contribuintes estadual, municipal ou distrital, isso vai ser enviado pelo próprio fornecedor, ok? Assim como a prova de regularidade com a fazenda estadual, municipal ou distrital. Tanto a inscrição quanto a prova de regularidade vai ser enviada pelo próprio fornecedor através do sistema. Tá? Lembrando que toda essa documentação é enviada através do Comprasnet. Nada disso é enviado por e-mail, nem nada assim. Pelo próprio Comprasnet ou o fornecedor cadastra direto no SICAF. Lembrando que agora, na nova lei de licitações, diz que o SICAF deve ser verificado primeiro. Inclusive, isso está no modelo de edital. Deixa eu procurar aqui. No modelo do edital, diz em algum momento que aqui, 8.11. Isso aqui é o modelo de edital na nova lei de licitações. Aqui eu peguei um edital de compras e diz que a habilitação será verificada por meio do SICAF, tá? Que é um portal onde ele vai reunir todos os documentos. Nos documentos por ele abrangidos. Já vamos mostrar o SICAF para vocês já. Vamos seguir aqui. Habilitação econômico-financeira. Certidão negativa de insolvência civil, se for CPF. Certidão negativa de falência, se for CNPJ. Tá? Essa certidão também é enviada, ela fica no título da certidão negativa de falência, então não tem como confundir. Se ele enviar, vai estar muito claro nessa certidão que ela é uma certidão negativa de falência. Lembrando sempre de verificar a validade desses documentos quando eles forem enviados pelo sistema. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial dos últimos 2 exercícios sociais. E nesse balanço patrimonial, se for uma empresa recente, a empresa vai enviar só o balanço do último ano. Se for mais recente ainda, ela vai enviar o balanço só do que ela tiver, ok? Aí aqui tem umas exigências de cooperativa e tal. E aqui também, além do documento acima, será comprovada a boa situação financeira da empresa
mediante a obtenção dos índices abaixo. Aí pode ter uma exigência de patrimônio líquido, que vai estar lá no balanço, e alguns índices econômicos também, se for o caso, tá? Inclusive no próprio modelo, no modelo de termo de referência, por isso que é bom vocês verificarem cada caso. Ele pede que os índices de liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral sejam superiores a 1. Que índices são esses? Eu coloquei aqui, só para vocês verificarem o que são esses índices. Basicamente são as continhas, tá? Ativo total sobre passivo circulante mais passivo não circulante. Ativo circulante sobre passivo circulante. A primeira liquidez geral, depois solvência geral, depois liquidez corrente, tá? Geralmente, esses cálculos já vêm prontos, tá? No balanço. Então, vocês nem precisam se dar o trabalho de fazer. Mas se não vier, essas são as formulinhas, tá? Então, vamos voltar lá. Agora, a gente tem a habilitação técnica. A habilitação técnica, ela é discricionária, tá? Por exemplo, se eu fizer um edital, uma compra, né, um termo de referência para uma compra, para um fornecimento de um bem de pronta entrega, muito simples, né? Por exemplo, eu quero comprar borrachas escolares. Assim, pode exigir testar de capacidade técnica? Pode sim. Mas, assim, não é necessário um conhecimento grande para a gente comprar e revender borrachas. Então, esse fornecedor, talvez não seja necessário a gente pedir um atestado de capacidade técnica para fornecer borracha escolar, tá? Mas, por exemplo, para serviços, principalmente agora que até na dispensa de licitação a gente faz a dispensa eletrônica, ou seja, a gente não escolhe, por exemplo, na lei antiga de licitações a gente poderia reunir propostas na dispensa de licitação. Então, a gente poderia reunir propostas, por exemplo, de fornecedores que a gente já sabe que prestaram um bom serviço. Por exemplo, baseada nas últimas licitações, eu seleciono os participantes das licitações e peço para eles me enviarem propostas. Essa é a lei antiga. Da lei nova, como a dispensa de licitação está como se fosse um mini pregão, né? Ela atua de forma completamente impessoal, o que é um ganho, tá, gente? É um ganho, mas exige da gente maior verificação. Então, o atestado de capacidade técnica, sobretudo para serviços ou para materiais que sejam de maior complexidade, ele é fundamental, porque a gente impede que aventureiros possam participar da nossa licitação sem ter conhecimento nenhum do objeto e depois a gente ter uma dor de cabeça após a contratação, tá? Então, por exemplo, nesse serviço de dedetização que a gente fez, a gente pediu um atestado de capacidade técnica que envolvesse o controle de cupins, tá? Foi descupinização até, nem foi dedetização. E a gente pediu que envolvesse isso. E esse atestado ele pode ser emitido tanto por empresas ou serviço público, né? Empresas e órgãos públicos, quanto por empresas privadas. Mas ele é uma prova, o atestado de capacidade técnica é uma prova de que o serviço já foi prestado e, melhor, foi prestado com qualidade, tá? A gente só emite atestado de capacidade técnica quando o serviço é bem prestado, tá? Inclusive, então, se um fornecedor te pediu um atestado de capacidade técnica, mas o serviço dele foi aquém do esperado, por favor, negue esse atestado de capacidade técnica, porque ele é justamente a prova de que ele realiza um bom serviço, tá? Então, da contratação direta é isso, tá? Do pregão. Do pregão vai ser basicamente muito parecido, tá? Não tem grandes diferenças, não. Vou até dar uma olhada aqui, ver se a gente tem alguma diferença relevante. Tem os índices, né, de liquidez, que aqui já são pré-estabelecidos. E, por exemplo, tem uma situação também que, dependendo se for um serviço de engenharia, por exemplo, a gente pode exigir, ou deve exigir, o registro e inscrição da empresa no CREA, por exemplo, se for uma obra, principalmente
se envolver uma complexidade maior. Se for uma colocação de piso, alguma coisa assim, não é nem uma obra, né? Mas, se for um serviço de uma complexidade, como obras, é legal pedir esse registro aí, tá? É interessante, teve um caso também que a gente pediu a gente precisou reformar um prédio tombado, e o requisito era um atestado de capacidade técnica que envolvesse o restauro de um piso em tantos metros quadrados, tá? No caso aqui, a gente tinha que se limitar a 50% da área, eu acho, um negócio assim, tinha uma jurisprudência regulamentando isso, regulando, né? Isso. E a gente pediu, ó, até 50% da área que a gente tem de madeiramento tem que constar também nesse atestado de capacidade técnica. Porque a nossa área técnica entendeu que isso era um diferencial, tá? O atestado também não pode ser um limitador de concorrência, tá, gente? Vamos tomar cuidado, se bem que isso é mais da área técnica, mas orientem a sua área técnica também. O atestado de capacidade técnica não pode ser um limitador de concorrência, tá? Exigir, por exemplo, que a empresa tenha feito um serviço de uma magnitude enorme, sendo que no mercado só existem duas que já fizeram desse jeito. Não, a gente tem que pedir o mínimo necessário para uma boa execução do objeto. Por exemplo, se no restauro do patrimônio tombado o mais desafiador é essa questão do piso, o que geralmente dá problema é essa questão do piso, a gente vai exigir que no atestado de capacidade técnica tenha uma execução de reforma desse piso, tá? E por aí vai. Então, de maneira geral, são esses documentos, tá? Fora os que o seu edital pedir a mais, tá? Cada objeto vai ter a sua especificidade, então não podemos nos limitar a isso e dizer que está tudo ok, tá? Pode ser que o edital peça mais coisas, então cada caso é um caso. Isso aqui foram linhas gerais, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o SICAF, tá? O SICAF, ele está disponível dentro do Comprasnet e é uma ferramenta muito boa. Deixa eu só fazer login de novo aqui, que a minha sessão já expirou. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente o SICAF. O SICAF ele está disponível aqui na área de trabalho do Comprasnet. E ele é uma ferramenta muito interessante para poupar o nosso tempo. Tá? Essa ferramenta aqui ela tem níveis de cadastramento. Primeira coisa, ela tem a situação do fornecedor. Então posso vir aqui, colocar um CNPJ do fornecedor e clicar aqui em situação do fornecedor. Quando eu faço isso, ele já busca diversas certidões que a gente teria que ir site por site para pegar. Tá? Então, por exemplo, já tem certidões da Receita Federal, FGTS, trabalhista. Olha só, toda a regularidade fiscal e trabalhista já está aqui e ele já mostra a validade também, então está tudo ok. Regularidade fiscal distrital municipal, já está aqui, ele mostra que está ok. Qualificação técnica. Lembrando que esses dados aqui nem sempre estão aqui, tá, gente? Então, primeiro a gente vai consultar o SICAF e ver o que o fornecedor cadastrou lá. Tem balanço cadastrado aqui também, na qualificação econômico-financeira. E a qualificação técnica, nós vamos ver. Agora que a gente viu que existe, vamos, por exemplo, na qualificação técnica, nível 5. Ah, eu pedi um atestado. Será que ele tem um atestado aqui? Então a gente pode baixar um documento aqui, pegar aqui um atestado nosso. Eu baixo o documento e verifico.
Ele tem um atestado de capacidade técnica aqui. Ele realizou o serviço do jeito que eu pedi no meu edital, ou no meu termo de referência. Legal. E outras situações, por exemplo, eu quero ver o balanço desse fornecedor. Ele está cadastrado aqui porque está escrito aqui. Mas vamos verificar se ele atende, se ele tem os níveis de solvência. Tá? Aqui tem um balanço, então posso ir lá, baixar esse balanço e verificar se ele tem aqueles índices que o meu edital está pedindo, os índices superiores a 1. Tá? Então, de maneira geral, nesse vídeo foi isso. Tá? Lembrando que todas essas informações têm que ser anexadas no processo, de acordo com o que o seu edital, o seu termo de referência pedir. E foi mais uma luz, assim, porque a gente, de maneira geral, principalmente no início, encontra dificuldade de saber o que analisar, onde analisar. Tá? E de bônus também, antes que eu me esqueça, o CIAF também tem uma ferramenta que os editais também costumam prever, que é o CADIM, né? Que é o Cadastro de Empresas Impedidas. Deixa eu só colocar assim aqui. Vou mostrar para vocês que também é uma consulta que é interessante de ser realizada. Então, desculpa aí que esse vídeo ele acabou ficando longo, né? E a gente foi fazendo de acordo com as situações que a gente se deparava, então ele não ficou muito linear, né? Aqui a gente tem a integração do sistema externo. O CADIM, Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados. Geralmente são empresas que têm dívidas e tal e acabam vindo parar nesse cadastro. Se elas estão nesse cadastro, a administração pública não pode contratá-las. Okay? Então, vou colocar aqui só o radical do CNPJ. E está dizendo aqui que a situação está adimplente. Então, essa empresa poderia ser contratada. Tá? Então, dê essa consulta também. É interessante. E alguns editais de termos de referência vêm com essa consulta explícita. Tá? Então, nesse vídeo é isso. Espero ter ajudado. Desculpa o vídeo longo. Obrigado.